Pronto, pastor. Fique à vontade. Glória a Deus. Mais uma vez, quero aproveitar e cumprimentar toda a família Live Fonte de Vida, com a graça e com a paz do Senhor, entendendo que para nós é sempre uma alegria muito grande poder participar desta live, especialmente com a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. É interessante, presbítero Claudio Honor e demais irmãos, eu prego a palavra de Deus há algumas décadas, mas ainda sinto um certo frio na barriga cada Sim, vez que sou convocado para essa missão. E já ouvi dizer que no momento em que isso não acontecer, é que é preocupante. sim, Porque no momento em que eu estiver seguro demais, eu não dependo mais do Espírito Santo. Então, isso. eu quero aproveitar esse momento inicial de friozinho na barriga, vamos dizer assim, para anunciar a minha grata satisfação por poder ouvir de uma forma tão doce, tão carinhosa, vinda do nosso querido presbítero Claudio Honor, a Amém. fala de que agora Alexander faz parte da família Fonte de Vida. Eu quero de coração agradecer pelo carinho e pela acolhida, Amém. porque visivelmente são sinceras essas palavras. Então eu sou grato a Deus por ter o privilégio de conhecer mais uma partezinha do corpo de Cristo que um dia vai morar na glória por toda a eternidade junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Mas eu estava orando e buscando uma palavra para esta noite. E a palavra que Deus assentou em meu coração é uma palavra muito conhecida, mas pouco vivenciada. Encontra-se no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. E interessante é que uma boa parte dos nossos irmãos em Cristo sequer consegue localizar facilmente o livro Oséias. do profeta Oséias na Bíblia. Há quem fique desconfortável, não saiba achar. Alguns até chegam a questionar se esse livro está na Bíblia ou se trata de um livro apócrifo, mas para facilitar e ajudar os mais desavisados, vem logo depois do livro do profeta Daniel. Você vem na sequência dos profetas maiores, que são Depois os menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e então, iniciando os livros dos profetas menores, nós começamos pelo livro do profeta Oséias. E Oséias, ele tem muitos ensinamentos para nós, que não são apócrifos, por incrível que pareça, apesar desse livro ser pouco explorado, mas ele tem muitos ensinamentos preciosos para nós.
E hoje eu quero conversar com vocês acerca de um deles, que talvez, feito diz o filósofo Romerito, seja como chover no molhado. Falar algo que já é falado. Mas se você prestar atenção, eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Oséias capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Versículo 3. Eu li o versículo 1. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Até aqui. Versículo 1 e a parte A do versículo 3 do livro do profeta Oséias. Veja que interessante. Eu começo deixando uma pergunta. Você conhece a Deus? Agora, o que é que Oséias quis dizer com isso? Ele começa com uma abordagem até certo ponto desconcertante. Ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor. Ou seja, tornar significa voltar, retornar. Ou seja, ele inicia a sua fala direcionando para quem está fora, para quem está longe. Ele diz, vinde, ou seja, ele está falando com quem está noutro lugar. Vinde e tornemos para o Senhor. Agora, olha o comentário que ele faz. E talvez com esse comentário dê uma certa insegurança para vir à presença desse Deus. Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Ora, eu vou voltar para um Deus que machuca e depois cura? Um Deus que fere e depois assopra? Porque é isso que ele está dizendo. Agora, o problema, querido presbítero, é que muitas pessoas não buscam esse Deus porque não conseguem colocar em prática o que Oséias escreve no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aí eu fui estudar um pouquinho do hebraico. A palavra conhecer é um verbo. No original hebraico, presta atenção. Depois, Romerito, quando estiver conosco, faz as suas considerações a respeito. Mas escuta só o que essa frase tem para nos dizer. Presta atenção. O original hebraico do conhecer nesse texto é um verbo que significa, presta atenção, saber, aprender, perceber, discernir, experimentar, vivenciar, confessar, considerar
conhecer, saber fazer, ser habilidoso, ser informado, tornar-se conhecido, dar a conhecer. Tudo isso nessa palavra. O significado simples conhecer é a sua mais comum tradução nos seus 800 ou mais usos. Você entendeu por que Oséias usou essa palavra? Conhecer, essa palavrinha, esse verbo, tem mais de 800 aplicações. É por isso que ele usou isso se referindo a Deus. Diante dessa complexidade, quem dentre nós pode se aventurar a afirmar que conhece a Deus? Vou aqui citar dois exemplos. Experimentar. Quem aqui já experimentou Deus? Vivenciar. Quem aqui já vivenciou Deus? Você entende quando Jesus fala assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. O único que de fato conheceu a Deus foi Jesus. Agora, podemos dizer, Jesus veio do Pai. Por isso o conhecia. Ele experimentou o Pai. Ele vivenciou o Pai. Ele teve essa conexão com o Pai. Só que Jesus, ele traz essa oportunidade para nós. Jesus veio para fazer a ponte entre o Pai e nós. Porque ele veio do Pai. Portanto, ele conheceu o Pai. Nós que não o conhecemos, podemos chegar até o Pai por meio do Filho. Veja o que a Bíblia diz. Nós estávamos destituídos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado me impede de conhecer a Deus, de vivenciar, de experimentar. Aí vem Jesus para nos dar a chance de conhecer. Aí a Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. A saber, os que creram no seu nome. O Filho foi o único que conheceu o Pai. E a todos quantos receberam o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Para conhecer, é necessário nascer. Estão comigo? Jesus veio do Pai. Por isso conheceu o Pai. Nós não o conhecemos. Porque não viemos dele. Aí alguém pode perguntar, viemos de onde? O salmista responde, eu nasci na iniquidade
e em pecado me concebeu minha mãe. Nós viemos do pecado. E quem vem do pecado não conhece quem é santo. Deus é santo. E quem vem do pecado não conhece quem é santo. Então veio Jesus, na sua santidade, para nos dar a conhecer o Pai. De que maneira? Ele vem em forma humana e preserva sua santidade para manter o canal aberto para chegar ao Pai. Ou seja, naquela conversa, na calada da noite, entre Jesus e Nicodemos, João relata isso. Jesus está dizendo: importa-vos nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ora, importa-vos nascer de novo. Aí Nicodemos não entende. Por que Nicodemos não entende? Porque ele não conhece. Aí Jesus fala: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Mas Jesus, como posso eu, sendo velho, tornar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus diz outra vez: necessário vos é nascer de novo. Aí fica a pergunta para mim e para você: como é que eu vou nascer de novo? Entenda que Jesus deu o exemplo, vindo para o que era seu, não sendo recebido pelos seus, ele cumpre a lei e derrama sobre nós a graça. Para que pela graça nós sejamos santificados e, sendo santificados, possamos conhecer a Deus. Por isso a Bíblia diz acerca da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante que a Bíblia manda: sede santos, como santo é o Senhor vosso Deus. Para conhecer a santidade, eu preciso me santificar. Ele não mandou que você e eu sejamos onipresentes como ele é onipresente. Ele não mandou que você e eu sejamos oniscientes como ele é onisciente. Ele não mandou que você e eu sejamos onipotentes como ele é onipotente. Mas ele mandou que você e eu sejamos santos como ele é santo. Porque o vínculo da santidade é que me conecta com Deus. Percebe a dificuldade para conhecer a Deus? Aí você vem para o contexto. Tem que ter o contexto. Por que Oséias está falando de um Deus que fere e depois cura? Deus feriu o seu povo no cativeiro na Babilônia por 70 anos. Por quê? Porque o povo se corrompeu.
o povo se tornou idólatra. Então Deus permitiu a invasão babilônica, o cativeiro babilônico por 70 anos, para então ele curar. Ele fere e ele cura. Por quê? Para mostrar o caminho da santidade. O povo, quando retorna pós-exílio, retorna diferente. Queridos, eu vejo um Deus que não desiste de nós. Mesmo que em alguns momentos ele precise nos submeter a castigo, para então nos curar, para nos fazer nascer de novo. Vocês se lembram da história de um certo homem chamado Jó? Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Olha o currículo de Jó. O currículo de Jó chamava tanto a atenção que estava na mão de Deus. Quando Satanás chega na presença do Eterno, Deus pergunta para ele: você vem de onde? Eu venho de andar pela terra. Pois é, você andou pela terra, mas você viu uma certa pessoa chamada Jó? Você viu o meu servo Jó? Ó, eu estou com o currículo dele aqui na minha mão. Ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus. Você está vendo aqui o currículo dele? Aí Satanás fala: ah, mas é fácil, assim é fácil. Ele tem tudo. Satanás, faz o seguinte, você acha que é por causa disso? Então tira tudo. Eu autorizo. Tira tudo. Tem gente que quando lê esse texto, presbítero Claudio Honor, acha que Deus foi malvado. Porque começa a vir uma desgraceira na vida de Jó que não tem tamanho. Começam a chegar as notícias, sabe? Primeiro vem a notícia: olha, você perdeu seus rebanhos. Lá se vão seus camelos. Depois, lá se vão suas ovelhas. Lá se vão seus filhos. Veio um vento. A casa onde eles estavam reunidos caiu, matou todos eles. Mataram, não sobrou nenhum. Ele perdeu os 10 filhos. Aí, como não bastasse, Satanás dá mais uma volta na terra, e volta. E Deus fala a mesma coisa. Ô Satanás, você viu meu servo Jó? Aí Satanás: eu vi, mas a coisa ainda está boa para ele. Então você pode tocar. Só não toca na vida dele. Porque a vida dele me pertence. Aí sabe o que acontece? Jó fica com tumores. A Bíblia fala em úlceras. Tumores purulentos. Ele fica na miséria. Ele fica vestido de saco, deitado na cinza e se coçando com um caco de telha. A mulher dele chega a dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó diz: você está falando como louca, mulher. Porque será que nós esperaríamos de Deus só o bem? Deus é Deus. Deus nos deu, Deus tirou de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Aí, o que eu narrei agora está lá no capítulo 1, 2, até o capítulo 3 de Jó.
Dali para frente, até o capítulo 41 do livro de Jó, é só encheção de saco na cabeça de Jó, vindo dos amigos dele. Porque os amigos dele, bando de amigo da onça, diziam que toda aquela desgraceira tinha vindo contra Jó, porque Jó tinha culpa no cartório, Jó tinha aprontado alguma. E nós sabemos que isso não é verdade. Só que eu vou entender, presbítero, que Deus permitiu tudo isso para chegar no capítulo 42. Os versículos 2 e 5 do capítulo 42 do livro de Jó me explicam porque Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo. E está conectado com o capítulo 6, versículo 1 do livro do profeta Oséias, o livro apócrifo que você vai aprender a ler. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Até quando Deus planeja te ferir, esse plano não pode ser frustrado. Mas que conversa é essa, pastor Alexander? Faz o seguinte, Peter, nunca mais chama esse cara para falar, porque ele está falando algo que está doendo. Quer dizer que Deus tem planos que podem me ferir? Sim. A Bíblia diz que ao Pai, o texto se refere a Jesus Cristo, ao Pai agradou moê-lo. Jesus foi moído, e isso agradou ao Pai. Mas que conversa? Pois é. Você já viu alguém fazer vinho sem pisar as uvas? Você já viu alguém fazer azeite sem esmagar as azeitonas? Você já viu alguém fazer pão sem moer o trigo? Trigo produz pão, só se for moído. Azeitona produz azeite, só se for prensada. Uva produz vinho, só se for pisada. E você vai me dizer que vai sair bênção da sua vida sem que você seja esmagado? Ao Pai agradou moer Jesus. Só vai sair alguma coisa da minha vida depois que eu passar pelo processo da prensa, da esmagadura, da pisagem no lagar. Não é à toa que quando Deus vai falar com Gideão, Gideão está no lagar, malhando trigo. Porque aí vem o versículo 5 do capítulo 42 de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir. Olha a palavra conhecer de novo. Mas agora os meus olhos te veem. Jó, com todo aquele currículo que estava na mão de Deus, ele não conhecia a Deus. Ele só vai conhecer a Deus depois que ele perde os filhos, depois que ele perde os rebanhos, depois que ele perde a saúde, depois que ele perde a dignidade, depois que ele é humilhado, prensado, esmagado, pisado. Ele vem e diz: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho contato contigo, agora eu te experimento, agora eu tenho vivência, porque agora eu estou na tua presença. E quando
isso acontece, Jó é levado a orar pelos seus amigos. Ninguém vai orar pelos amigos. Aqueles maledicentes, sem antes ter sido tratado. É por isso que você vê tanto crente falando que não consegue orar. Não ora nem por ele mesmo, que dirá pelos outros, porque não conhece a Deus. Quando Jó diz, agora eu conheço, Deus fala, então ore pelos seus amigos. E aí vem o versículo 10. Quando ele ora pelos amigos, Deus restaura a sorte de Jó. E você continua lendo o capítulo 42, Jó tem de volta em dobro tudo quanto antes ele possuía. Ele tem mais 10 filhos, sendo 7 filhos e 3 filhas. As 3 filhas de Jó são as mulheres mais lindas do Oriente. Além disso, Deus devolve tudo em dobro para ele, o dobro de rebanhos, o dobro de riqueza, o dobro de honra, o dobro de bênção. E ele vive e vê a 4ª geração dos seus filhos e morre farto de dias, porque ele aprendeu a conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus é conhecer o Deus que fere para depois curar. E aí eu pergunto, será que ainda tem gente disposta a conhecer esse Deus? Conhecer a Deus. Veja o que Oséias escreve. Tornemos para o Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor. Quem é esse Senhor? É aquele que nos despedaçou e vai nos sarar. Se você ainda está no processo que você está sendo despedaçado, saiba que isso é propósito de Deus para você conhecer a Deus. Tem gente que não aguenta nem o beliscão, que dirá o esmagamento, a prensa e a pisagem. Pois é, mas não tem pão, repito, se não moer o trigo. Não tem azeite se não prensar as azeitonas. Não tem vinho se não pisar as uvas. Não me venha achar que Deus vai tratar com você sem te esmagar. Por isso é que Jesus falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. O que vive tem que morrer, porque para nascer, a carne tem que morrer. E como é que a carne morre? O símbolo do batismo é esse. Eu morro para a carne para nascer para o espírito. E é uma guerra. Paulo escreve sobre isso com clareza. Uma guerra entre a carne e o espírito. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre à minha porta. Paulo coloca essa situação. Aí você vai dizer, como é que Deus tratou com Paulo? Botou um espinho na carne dele. Por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse, afastasse. Olha só qual era o espinho na carne de Paulo. Era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E você vem dizer para mim que a sua vida está difícil? Você vem dizer para mim que não estou aguentando? Não dá, não posso, não consigo, não vai, socorro! Um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Aí por 3 vezes ele pede ao Senhor que tire aquele espinho. E aí sabe qual é a resposta de Deus? Paulo, chega, basta, a minha graça te basta. Porque o poder, essa palavra é terrível. Aliás, a Bíblia é terrível. O meu Deus é terrível. O poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Todos querem, eu quero o poder de Deus. Então, quando eu estou fraco, é que estou forte. Muito mais, olha o que Paulo escreve. Muito
muito mais. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo chega a se gabar das suas fraquezas. Muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Querido, se você está vivendo um processo de fraqueza, eu digo a você, você está no caminho. Pare de achar que o evangelho é sombra e água fresca. Por que, Alexander? Porque Jesus disse, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Aflições. Mas tende bom ânimo, disse Jesus, pois eu venci. E você acha que você, o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, vai ser poupado? Olha, se nasceu sem ser semeado, é erva daninha. Porque a Bíblia fala da parábola do semeador. Ou seja, a palavra é semeada. Se o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado é você, você é erva daninha, que nasce sozinha. E vai simplesmente dar uma voltinha bem longe do Senhor. A palavra é clara. Vinde e tornemos para o Senhor. Oséias 6:1. Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos despedaçou, nos fez em pedaços. Ele quebrou quebradinho. Quebrou quebradinho. Tem alguém aí quebradinho? Aí fala, Satanás eu repreendo. Meus irmãos, eu não tenho problema com o diabo, porque o dia que o diabo se levanta, eu expulso em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós. Meu problema é quando Deus me quebra. Aí eu não me expulso. Eu choro. Porque ele despedaça. Sim, porque ele é Deus. Ele pode. Ele é. Moisés foi perguntar, Senhor, o que é que eu vou dizer para o faraó quando o faraó perguntar quem que me mandou? Você diga, eu sou o que sou. Deus não deve explicações nem a mim, nem a você, nem a ninguém, porque ele é Deus. E se ele quiser quebrar, ele quebra. Se ele quiser moer, ele moe. Se ele quiser prensar, ele prensa. Se ele quiser pisar, ele pisa. Se ele quiser esmagar, ele esmaga. Mas ele te convida a conhecer. E aí eu trago uma reflexão. Jeremias capítulo 18, um texto muito conhecido, sobre o qual eu tenho meditado bastante, diz o seguinte: dispõe-te. Jeremias 18, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Diz o texto que Jeremias foi. E quando chegou na casa do oleiro, na olaria, ele encontrou o oleiro com a mão na massa. E aconteceu algo interessante. O vaso que estava nas mãos do oleiro se estragou. E quando o vaso estragou,
ele fez de novo, conforme bem lhe pareceu. E aí o Senhor pergunta para Jeremias: Jeremias, acaso eu não posso fazer com Israel igual fiz com este vaso? Sim, ele pode. Ele é Deus. Acontece o seguinte: quantas vezes, nessa palavra, o oleiro é o Senhor. O barro somos nós. A olaria é a casa do Senhor. Se eu estiver na casa do Senhor e nas mãos dele, não importa que estrague, ele faz de novo. A grande questão, presbítero Claudio Honor, é a seguinte: você está nas mãos do oleiro? Se estragar na mão dele, está tudo bem. O problema é se estragar em outro lugar, aí vai continuar estragado. E olha, o que eu tenho visto de gente estragada por aí não está escrito. É uma verdadeira pandemia de estragados. E não tem vacina para isso. Porque o tratamento para os estragados é ir para as mãos do oleiro. Mas como é que vai para a mão de um oleiro que não é conhecido? Ninguém vai para a mão de um desconhecido. Sabe qual é o problema? O oleiro, para refazer o vaso, ele precisa tocar no vaso. E hoje, a igreja está cheia de gente que não quer ser tocada. Briga com o pastor, briga com o líder, briga com o diácono, briga com o presbítero, briga com o obreiro, briga com todo mundo, porque não me toque. Eu sou o alecrim dourado. Não me toque. Eu sou o escolhido. Não me toque. Eu sou propriedade do Senhor. Pois é, o escolhido é justamente aquele que ele põe espinho na carne. A propriedade exclusiva dele é justamente aquela que ele mói, que ele amassa. Porque para fazer de novo o vaso, qual a primeira providência? Amassa o barro. Amassa o barro. Conhecer a Deus requer estar nas mãos dele. Tem gente que quer estar na mão de qualquer um, mas não quer estar na mão de Deus. E eu me lembro, Romerito e Claudio Honor, de Davi. Davi tinha 3 opções de castigo que ele podia escolher. E ele escolheu a seguinte: eu prefiro cair na mão do Todo-Poderoso. Eu não quero nem praga e nem cair na mão dos meus inimigos. Eu prefiro estar na mão do Todo-Poderoso. Isso fala de um homem segundo o coração de Deus que conhecia a Deus. Davi errou, Davi mandou matar Urias, ficou com Batseba, Davi pisou na bola. Só que tem um detalhe. Davi mandou fazer o censo quando não era para fazer. Aí veio o castigo. Mas ele preferiu cair na mão do Todo-Poderoso.
E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, quem conhece a Deus, porque ser segundo o coração de Deus é conhecer a Deus, quem conhece a Deus prefere ficar na mão dele. Jó, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Com tudo que Deus permitiu Satanás fazer na vida de Jó, Jó nunca saiu da mão de Deus. Mas como é que você sabe disso, Alexander? Pela palavra que ele dá para Satanás. Não toque na vida dele. Ou seja, Jó continuava na mão de Deus. Toca em tudo. Na vida dele não, porque a vida dele está na minha mão. Para quem está na mão de Deus, vai conhecer a Deus. Eu fico maravilhado com a Bíblia e sou apaixonado pela palavra de Deus. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Quando você for velho, vão pegar você, levar você para onde você não quer e vão te amarrar. E eu vou te mostrar como é que é o negócio para me conhecer. Jó, depois de passar por todo esse processo, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te contemplam. Quando Saulo é ungido por Ananias, olha o que é que Deus fala para Ananias. Porque Saulo estava cego. Sabe aquela história, Atos capítulo 9, Saulo está a caminho de Damasco para dar um coro nos crentes, botar os crentes na cadeia. Você sabe a história. Jesus aparece para ele, ele fica cego, entra na cidade, fica 3 dias sem comer e sem beber. Aí Deus fala com Ananias. Ananias, tem uma missão para você. Tem missão para mim, Senhor? Tem missão para você. Saulo de Tarso. Eu imagino Ananias, a hora que eu vi esse nome, ai, Saulo de Tarso. Porque a fama dele corria por toda parte. Tanto que ele veio de Jerusalém para Damasco, na Síria. Tinha nada a ver com Israel. Para botar crente na cadeia. Saulo de Tarso. O que tem ele? Morreu? Não, morreu não. Ele está lá na rua direita. Deus, quando fala, ele dá o nome e dá o endereço. Você vai até lá. Eu? É, você. Você vai até lá. Você vai botar a mãozinha na cabeça dele, para que ele torne a ver. Não, Deus, deixa ele cego, tá bom assim, ele para de botar nós na cadeia. Ele vai tornar a ver. E vai ser cheio do Espírito. Mas que negócio é esse? Porque eu lhe mostro, ele para mim é vaso escolhido. Eu escolhi para falar para reis e para gentios. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que negócio é esse? Vai lá, Ananias, pode reclamar. Quando Ananias chega, ele encontra Saulo exatamente naquela situação. E eu imagino qual foi a conversa que rolou naquele momento. Ó, Saulo, é o seguinte, eu não queria, eu bem que não queria, mas Deus mandou eu vir aqui orar por você, botar a mãozinha na sua cabeça para que você torne a ver. E eu vou obedecer, mas bem que eu não queria. Sabe quando Deus manda você fazer uma coisa, você fala, eu vou, mas eu não queria, mas eu vou. Aí lá foi, Ananias chegou lá, botou a mão, o que aconteceu? Caíram as escamas dos olhos de Saulo, e Saulo foi cheio do Espírito
Santo. Mas por que Saulo foi cheio do Espírito Santo? E eu digo isso para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas, meu Deus do céu, parece que a Bíblia está reinventada hoje, Romerito. Ninguém mais fala que tem que sofrer, todo mundo fala que você vai ficar rico, que você vai ser uma bênção, que você vai dar tudo certo. A Bíblia não diz isso. Eu volto para a Bíblia. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer. Se disser isso na igreja, o povo já não quer mais nem ser crente. Sofrer? Quer sofrer não. Sofrer não. Eu quero bênção. Eu quero ganhar. Eu quero ficar legal. Sofrer não. E esse bando de crente Nutella, geração mimimi de meia tigela, quer ser cheio de espírito. Só se for do espírito de porco. Porque do Espírito Santo não vai ser. Porque para ser cheio do Espírito Santo, tem que conhecer. E o Deus da Bíblia, ele não poupa ninguém. Não poupou Jesus, vai poupar você e eu? Ô abençoado, olha só que lindo. Jesus Cristo foi até Batista, no Jordão, para ser batizado. Eu imagino o desespero de João Batista, vendo Jesus chegar para ser batizado. Eu batizar você? Tá tudo errado, você que tinha que me batizar, você não tem pecado. Não, João, fica de boa. De boa, João. É para cumprir. Vamos cumprir tudo que deve ser feito. Quando Jesus é batizado, os céus se abrem. Vem sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba. E se ouve uma voz vinda do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou em quem me alegro, dependendo da tradução. Aí você fala: toda a bênção, glória, aleluia, sou ungido, sou consagrado. Aí o Espírito Santo que desceu, cata Jesus pela mão e leva ele para onde? O deserto. Para tirar férias? Não. Para ser tentado pelo diabo. Como é que é? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E você acha que você é o alecrim dourado que não vai ser tentado pelo diabo? Por quê? Se Jesus foi. Mas as pessoas querem ser cheias. A outra parte não querem. Mas é o seguinte, minha gente. O Espírito Santo só habita em quem conhece a Deus. Por quê? Quem não conhece, o Espírito Santo entra e sai. Igual no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, até mula falava. Então tem muita gente achando que está abafando na igreja, porque Deus usa uma vez ou outra, igual a mula. Não tem problema nenhum. Pegou um cabeça dura de um Balaão, bota a mula do Balaão. Se é usado uma vez ou outra, Deus usa até o diabo, se ele quiser. Ele é Deus. Só que o Espírito Santo só vai encher quem de fato conhece a Deus. E só há um meio de conhecer a Deus. E Oséias diz isso. Vinde e tornemos para o Senhor.
porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. É o Deus que fere para te ensinar. E no versículo 3, ele faz o convite. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Só um meio de conhecer a Deus. E vocês lembram que esse verbo conhecer tem mais de 800 aplicações. Eu li para vocês o original hebraico. Fui pesquisar a palavra conhecer aqui no hebraico. Que é a mesma palavra. Essa palavra ela aparece na Bíblia inúmeras vezes. Até quando fala que Adão conheceu sua mulher. Porque tem a ver com relacionamento. Conhecer é se conectar. É se fundir. Por isso que Jesus fala que ele conhecia o Pai, porque ele e o Pai eram um. Agora, qual foi a oração sacerdotal de Jesus em João 17? Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo e tu és um comigo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Se fosse para você não passar pelos perrengues desta vida, ele pediria para tirar você do mundo. Agora, você quer sair do mundo? Pede para Jesus te levar para a glória logo. É o único jeito. Não quer passar perrengue? Pede as contas. Sabe, igual trabalhador que não quer mais trabalhar? Pede as contas. Fala, Jesus, pode me matar porque eu não quero mais não. Pode me levar embora, não aguento mais. Não dou conta desses perrengues. Oxi, quando eu penso que vai ficar bom, piora. Quando eu penso que vai melhorar, entorna. Pois é. Se entornou. Olha só, Jesus, ele é especialista em colocar os seus filhos em situações críticas. Jesus fala assim para os discípulos: necessitamos chegar do outro lado. E no meio tinha o quê? Tempestade. Mestre, não te importa que pereçamos? Ô, seus abestados de pequena fé. Ô, seus abestados de pequena fé. Vocês acham que nós vai afundar? Vai nada. Ele se levantou, mandou que o vento se calasse e que o mar se aquietasse. Aí os discípulos, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Pois é, mas esse que mandava no vento e no mar foi para o deserto para ser tentado. Você quer ter poder sem passar pelo processo? Querido, é interessante. Eu já estou concluindo. Tinha um capeta um pouco mais encapetado que os discípulos não deram conta de expulsar. Tinha um diabo que era um tanto mais endiabrado que eles não deram conta. Era um menino que tinha um espírito maligno que jogava no fogo, jogava na água para matar. E aí o pai chega para Jesus e fala: você pode fazer alguma coisa? Porque os seus discípulos não deram conta. Pois é. Eles ainda não haviam passado pelo processo para conhecer.
Quando Jesus fala, posso. Há quanto tempo? Ah, desde a infância. Então, quando Jesus intervém, o menino cai como morto. Ele tem um ataque, como se fosse um ataque epilético, e cai como morto. Aí todo mundo fala, morreu. Não. Na sequência, o menino é levantado, é entregue para o pai. Mas eu fico com duas falas. Primeiro, a fala do pai. Jesus pergunta para o pai, se eu posso, é possível aquele que crê. Você crê? Aí a resposta do pai, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O pai daquele menino não conhecia. E quem não conhece não crê. Do outro lado, os discípulos. Mestre, por que nós não demos conta desse capeta encapetado? Porque essa casta não sai senão com jejum e oração. Vocês ainda não me conhecem. Isso é tão notório que o discípulo chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai. Aquela pergunta de besta. Mostra-nos o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco. E agora me perguntam, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. E você quer que eu mostre o Pai? Olha para mim! Ok. A fala de quem não conhece é essa. Ah, por que nós não conseguimos expulsar? Agora, a fala de quem conhece. João 11, ressurreição de Lázaro. No momento em que tira a pedra, Jesus fala assim, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, tudo isso foi feito para que eles creiam. Tendo dito isto, falou com Lázaro, vem para fora. Olha a diferença. De um lado, os discípulos aperreados, com o capeta encapetado, que não dão conta de expulsar. Do outro lado, Jesus, porque Jesus conhecia o Pai. Pai, ele chega para o morto agradecendo. Você teria coragem? Chegar diante de um morto já agradecendo a Deus pelo milagre? Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. Porque Jesus sabia. Mas para que Jesus soubesse e conhecesse, primeiro ele passou pelo processo. E você acha que com você vai ser diferente? Você acha que com você não vai ser assim? Se você está sendo processado por Deus, saiba que é o caminho para conhecê-lo. O único caminho. Não há outro caminho. Para concluir, meus irmãos, hoje estamos diante de uma geração que não conhece a Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Que nos últimos tempos, ele enganaria, se possível fosse, até os escolhidos. Enganar quem não conhece é fácil. Ele só não vai enganar quem conhece. Você percebe o problema de não conhecer a Deus? O diabo engana quem não conhece. E nos últimos dias ele enganará, se possível for, até os escolhidos. Por que se possível for? Porque os escolhidos o conhecem. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Será que você conhece a voz do Senhor? Eu finalizo com essa pergunta. Que tem tanta gente, diácono Romerito e presbítero Claudionor, que vem com aquela velha ladainha, conversa para boi dormir. Deus não fala comigo.
Eu não ouço a voz do Senhor. Como eu fico arretado quando eu escuto isso. Como é que você não conhece? Se a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. O problema é o seguinte. Preciso explicar. Vocês conhecem a história de um menino chamado Samuel e de um sacerdote chamado Eli? A Bíblia diz, em 1 Samuel, que Eli, olha só, isso aqui é importante. Eu vou finalizar com essa abordagem. 1 Samuel, capítulo 3. A partir do versículo 1, que diz o seguinte. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, a palavra do Senhor era rara, muito rara. E as visões não eram frequentes. Escuta isso. Certo dia, versículo 2, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Onde é que um sacerdote velho, gordo e cego deitava? No lugar de costume. Na caminha, quentinha, arrumadinha, gostosinha. O sacerdote que já não ouvia mais a voz do Senhor. Onde é que Samuel deitava? No templo, onde estava a arca. Samuel estava aprendendo a conhecer a Deus, porque ele estava no templo, onde a arca se encontrava. Arca representa presença. Aí Deus vai falar com quem? Com o velho barrigudo no ninho ou com o menino no templo? Versículo 4. O Senhor chamou o menino. Samuel! Samuel! E este respondeu, eis-me aqui. Se você continuar a leitura, eu não vou continuar para ganhar tempo, mas por 3 vezes Samuel é chamado. E ele vai até Eli. Por quê? Porque Samuel ainda não identificava a voz de Deus. Era a primeira vez. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ele era criança. Na primeira vez, ele vai, o sacerdote fala, não te chamei, volta a dormir, moleque. Segunda vez, me chamou? Não chamei, vai dormir. Terceira vez, olha eu aqui, mas eu não te chamei. Ah, se chamar de novo, fala assim, ó, Senhor, fala porque teu servo ouve. Pois é. Na terceira vez, Samuel respondeu e Deus falou com ele. E daquele dia em diante, nunca mais Samuel teve dúvida em relação à voz do Senhor. Só que tem um detalhe. Sabe o que é que Deus falou para Samuel? O recado para Eli. E eu te pergunto, por que que Deus não falou com Eli? Porque ele estava deitado no lugar dele, não era na presença. E Samuel estava do lado da arca, onde tinha a presença de Deus. Samuel estava aprendendo a conhecer. Samuel, então, se tornaria juiz, sacerdote e profeta de Israel. Profeta que ungiria Saul e Davi, reis de Israel, porque aprendeu a ouvir a voz do Senhor, porque aprendeu a conhecer a Deus. Ninguém poderá viver o propósito sem conhecer a Deus. E eu finalizo com Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus queridos, que Deus abençoe. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E
Eu espero que esta palavra inquiete, incomode, para que você se posicione para conhecer a Deus. Deus abençoe.